Ei, lindezas! Boa noite! Iniciando aqui uma live surpresa, só para relaxar, para dormir mais tranquilo, sentir uma vontade de desenhar algumas flores. Então vamos relaxar juntos aqui. Só me digam se a música tá muito alta, que eu vou deixar uma musiquinha gostosinha aqui de fundo. Se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Oi, Veridiana. Oi, Rafinha. Boa noite, Alisson, Lilian, Liliane. Sejam bem-vindos. E nessa arte que eu vou fazer aqui, eu vou fazer diretamente, aqui eu não vou nem esboçar com lápis nem nada, eu já vou direto com a caneta Micron. E é um dos treinamentos para a gente realmente soltar o controle. Então aqui nesse momento, eu vou me portar zero se eu vou errar. Se eu vou errar ou se vai ficar torto, se não vai ficar perfeito, porque isso é o que menos importa aqui. Boa noite, Silmara! Boa noite, Patrícia! Jaque! Seja bem-vinda! Então vamos lá, como eu vou desenhar essas flores, já iniciar aqui um desenho livre. Fazer a partezinha aqui do meio. A Thay falando que viu meus vídeos hoje e começou a pintar com aquarela. E hoje já trabalho com isso. Ah, que legal! Gente, é muito bom saber que vocês têm visto os meus vídeos, que têm se inspirado, que isso, de alguma forma, tem auxiliado vocês também a se permitirem, a se soltarem na pintura, nas artes. E eu acho que quanto mais a gente faz isso e mais se abre para a criatividade, mais pessoas vão se inspirando também nos nossos trabalhos e cada vez a gente vai deixando esse mundo mais bonito do que quando a gente chegou. Oi, Cris. Oi, Luísa. Então aqui eu vou fazendo as flores de formas bem livres. Aí primeiro eu tô fazendo esse traçado por fora e depois eu quero detalhar um pouquinho mais. Já que essa pintura aqui, essa arte, só para relaxar, pra gente desacelerar. Eu vou fazer uma mais aqui pra cima, já mais viradinha pra cá, pro outro lado. Mais abertinha, a partezinha do meio. Geralmente eu faço aquelas flores bem mais simplesinhas. Nessas aqui de agora, eu vou só detalhar um pouquinho mais. São as infinitas possibilidades. Agora essa daqui ela já ficou mais bonitinha também, mais robusta. Eu vou criando, nesses meiozinhos aqui eu posso ir criando novas pétalas. E é tão gostoso, gente, fazer esses desenhos com a caneta nanquim. E geralmente me perguntam se não borra na hora de pintar. Essas canetas, tanto a Micron quanto a Unipin, elas são canetas que são à prova d'água. Então a gente consegue ilustrar e pintar tranquilamente. Vocês acreditam? Essa é a pergunta que mais me fazem aqui no perfil. Essa caneta não borra com água? Não, não borra. E ela
o valor dela acaba variando, né? De 15 reais, 20 reais. Tem lugares que vocês encontram até de 20 e poucos, quase 30 reais. E tem muitas pessoas que acabam achando, né? Também o valor um pouco mais caro, né? Mas eu digo que vocês também podem fazer os testes utilizando a caneta Bic também. Claro, gente, que a caneta Bic ela não é uma caneta que vai trazer resultados profissionais, mas ela te permite brincar e pintar sem que borre também. Então, acaba sendo legal, você acaba tendo um resultado ali bacana. Por mais que não seja profissional, você consegue brincar e se divertir com as pinturas. Então, já é super válido também. E aqui, fazer essa maiorzinha. E já a gente vai pintar. Nessa arte aqui, eu vou fazer a pintura dela utilizando lápis de cor aquarelável, para vocês verem formas diferentes, né? Porque eu sempre mostro aqui nos vídeos e nas aulas, utilizando pastilha, utilizando as aquarelas em tubo. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui a gente utilizando o lápis aquarelável, que também é uma possibilidade. Gente, vocês não vão nem acreditar. Ela tá aí perguntando quando e como você começou a fazer suas artes. Desde criança eu comecei a desenhar, comecei a fazer os treinamentos na parede da casa da minha avó. O pessoal ficava louco quando via, né? Porque era o desenho lá de criança e nas paredes geralmente as pessoas não gostam. Mas eu comecei lá, sempre gostei. Mas aquarela eu comecei a trabalhar com ela já mais velho. E eu comecei a trabalhar com aquarela mais como uma forma de terapia mesmo, para reduzir a ansiedade em momentos que foram bem desafiadores para mim. Eu até contei, talvez muitas pessoas aqui de repente não estavam na aula de ontem, que a gente fez a aula que foi a vivência soltar. Foi maravilhosa, gente. Inclusive, essa aula, eu vou deixar ela disponível até na sexta-feira. Vocês conseguem acessar lá no canal do YouTube. Aí lá eu falei um pouco sobre essa história, que em 2017 eu fui demitido de um local onde eu trabalhava. E eu já vinha passando por algumas questões internas relacionadas a propósito, porque eu trabalhava com design, só que eu não estava feliz com aquilo que eu fazia. Eu amava arte, amava desenhar e pintar, só que sabe quando você ama algo, mas você parece que foge daquilo que você ama? Eu sinto que era isso que eu vivia. É que nem um escritor que tem vontade de escrever seus próprios roteiros, mas às vezes, como não tem coragem e o medo domina, acaba procurando por profissões paralelas àquela que realmente é a profissão que ama. Aí muitas vezes viram jornalistas, acabam indo para outras áreas, redatores, mas não diretamente escrevendo da forma como gostaria de escrever. E isso para não ter que encarar diretamente aquilo que ama. E é por isso que hoje eu visualizo que se tem algo que eu tenho muito medo, eu já me pergunto, de onde vem esse medo? De onde vem esse medo? Porque se a gente tem muito medo, bem provavelmente existe o amor ali do outro lado. Então, o medo, ele muitas vezes pode ser um norte. O medo, ele nos ajuda também a observar. E nessa época que eu passei por essa situação de demissão,
eu acabei mergulhando em mim. Porque foi um momento tão desafiador que eu precisava me entender. Aí eu comecei a entrar para o universo das terapias. Mergulhei no Theta Healing, no Reiki, nas barras de Axis. São várias terapias integrativas. E quanto mais eu mergulhava, mais eu começava a me entender. Entender o porquê de muitas daquelas situações que eu vinha vivendo. Nossa, gente, eu era uma pessoa muito negativa. E eu não imaginava que criava a minha realidade. Eu colocava tudo culpa nos outros, culpa no governo, culpa na crise, culpa nas situações. E muito daquilo era eu mesmo que atraía para minha vida, com a minha negatividade. Só que muito disso que eu tinha eram questões que estavam registradas em mim, que vieram desde a infância. Só que a gente não percebe, elas estão simplesmente ali, no subconsciente. E quando a gente não percebe, a gente nem sabe que isso está ali guardadinho, essas situações elas simplesmente dominam a gente. E a gente acaba percebendo por meio da nossa realidade. Se a nossa realidade não tá boa, é porque alguma coisa dentro precisa mudar. Porque o macro é um reflexo do micro. Se a gente não tá bem por dentro, nada ao nosso redor vai estar bem. A Thay perguntou por que eu escolhi as flores como forma principal de desenho. Eu gosto muito de desenhar diversas formas, né? Mas as flores, elas me conectaram, se conectaram comigo de uma forma tão grande, porque eu sinto que as flores, elas trazem códigos. Eu acho que talvez por conta dos arquétipos mesmo. Uma flor, ela passa por muito daquilo que a gente também passa, sabe? Um momento de vir como semente, um momento de crescer, se desenvolver. As flores, elas ensinam. Não é só beleza que tem por trás de uma flor. Sempre existe muito mais. E é muito legal quando a gente se abre para poder enxergar tudo isso que está aí disponível no universo. Gente, eu vou desenhando aqui. Quando a gente desenha, é uma meditação ativa. Aí tem hora que eu vou só falando aquilo que vai surgindo. A Simone perguntando. A Simone me perguntando aqui que caneta é essa. Essa daqui é a caneta Micron, é uma caneta à prova d'água. Robson perguntando sobre as lives dessa semana. Na verdade, a aula principal foi a aula de ontem, né? Essa live que eu tô fazendo aqui é uma live surpresa. Tem vezes que eu tô aqui, aí eu sinto vontade. Sabe aquela vontade de desenhar e de pintar, de se expressar? Sim, essa daqui é uma 03. Bem fininha também, ela é muito boa. Então, quando essas vontades elas chegam, eu simplesmente deixo acontecer. Tem horas que eu pinto mesmo sem gravar, sem abrir uma live. Aí eu tava aqui hoje e falei, cara, vou abrir. Vou fazer enquanto eu pinto, enquanto eu desacelero. Bom que quem tá aqui já consegue sentir também. A Larissa falou que deixou de lado as aquarelas e vendo, ela já foi sentindo vontade de voltar também. Volta, Larissa! É muito bom, gente. Ter tempo pra gente, pra nós mesmos, é muito importante. Uma coisa que eu sempre falo, quando a gente vai desenhar, vai pintar,
muitas vezes vem aquela sensação de que a gente deveria estar fazendo alguma coisa mais importante, porque parece que tudo é mais importante do que o nosso bem-estar. E isso é falta de merecimento. É quando a gente vai se deixando de lado por não se achar merecedor. Só que isso é algo inconsciente também. Vou fazer essa partezinha aqui. Agora eu vou puxar. Começar daqui. Vamos fazer... É bem gostosinho, gente, fazer essas ilustrações assim mais livres também. Com a caneta nanquim. Vou puxar daqui. O Robson falou que tá com todo o material porque ele comprou. Comprou pro curso e que deu medo de começar. Marquito, eu tô na aula de aquecimento. Eu tô na aula de aquecimento. Ah, massa, Robson. E parabéns por você ter se permitido, porque geralmente existe muito medo no início, e principalmente o medo da opinião dos outros, o que é que vão achar. Tem muitas alunas que têm mais de 60, 50, 40, 80 anos. E às vezes, quando começam a pintar, não achem vocês que todo mundo fala, nossa, que bonitinho, ela tá começando a pintar. Não. Tem muito julgamento que chega, nossa, nessa idade a pessoa tá querendo dar uma de artista, sabe? Tem muita coisa que chega a ser negativo. Por isso que é importante a gente se fortalecer interiormente para não deixar que isso afete a gente. Quando a gente sente vontade, a gente tem que simplesmente iniciar. A Viana falando que começou a pintar semana retrasada, mas não ficou tão bom quanto as minhas pinturas. A gente começa a pintura e são processos. A gente, aos pouquinhos, vai melhorando, mas quando a gente se permite pintar sem a autocobrança e também sem o sentimento de comparação, a gente se deixa mais livre. Então eu recomendo que sempre que forem fazer as artes, as pinturas, não se cobrem muito. Permita que seja algo leve, que seja algo divertido. Aos pouquinhos, assim como uma criança, quando vê um adulto caminhando, a gente começa a se permitir e começa a aprender dando os passinhos também. E quanto mais a gente está conectado com o nosso momento, coloca uma música, sente. E é como se você fizesse parte de todo o ambiente. Vai se permitindo. Ontem, nessa aula do Fluir, que a gente fez, da vivência soltar, eu fiz lá o lançamento do combo aquarela terapêutica, que é justamente essa ideia de a gente se permitir de uma forma livre, de uma forma leve, sem autocobrança, sem comparação. Inclusive, uma das coisas muito legais é porque dentro, quem entra pro combo faz parte também da nossa comunidade. A gente tem uma comunidade Fluir de alunos. E sabe o que é o mais legal? É um espaço onde os alunos estão ali para fazer trocas. Gente, a galera troca carta real, envia as aquarelas pelos correios. É muito legal. E uma coisa que é muito bacana de ver é justamente a não competição, porque a gente está aqui como artistas não para ficar competindo uns com os outros, a gente está aqui para... E eu não vou falar nem somar, a gente está aqui para se multiplicar, de verdade. Para que a gente possa cada vez mais levar as nossas artes para o mundo, inspirar outras pessoas. Às vezes, eu falo que tem muito disso, né? Desses julgamentos que surgem. Mas quando a gente deixa... A nossa pintura é a nossa voz. Quando a gente deixa
de usar a nossa voz, o nosso talento. Quando a gente cala, tem alguém do outro lado que vai deixar de receber o que de melhor você tem a oferecer. Sempre alguém perde com isso. Então, a gente se expressar é muito bom porque faz parte da gente, mas não é só sobre a gente. Quando a gente traz beleza para o mundo, não é só estética, não é futilidade. Por isso Deus criou tantas coisas maravilhosas, tantas coisas belas, assim como as flores. Porque existem códigos na beleza. Então não é superficialidade. Pintar não é apenas um hobby. Quando se utiliza de forma a falar assim, sabe, menosprezando, reduzindo. Não é. Pintar e desenhar é cura. Isso cura a gente. Cura a gente de verdade. Vou fazer agora mais algumas folhinhas. Nossa, é muito bom. E aqui, que nem eu falei, aqui eu fui fazendo tudo solto mesmo. Vou pintar. Olha só, gente. Agora, vamos fazer a pintura utilizando o lápis de cor aquarelável. Uma coisa que eu acho muito legal de utilizar o lápis de cor aquarelável é que a gente pode utilizar ele como se fosse pastilha. Muitas pessoas já me falaram que quando a gente pinta diretamente pegando aqui na pontinha do lápis, que isso apodrece, que estraga. Só que, gente, esses meus lápis aqui, é sério, eles têm... Deve ter pouco mais de 20 anos. Faz muito tempo que eu tenho isso aqui. Eu sempre pintei assim, meus lápis estão aqui até hoje. Então, assim, não estraga. A gente consegue utilizar, depois deixa ele secando. Agora, pelo amor de Deus, não enfia o lápis. E eu já vi isso acontecer. Enfiar o lápis aqui dentro para ir passando no desenho. Isso acaba com seu lápis. Não façam isso. Agora, com a pontinha do pincel molhando aqui e trazendo, não tem problema. Esse papel aqui, ó, ele é o Canson. Por isso que eu falo que tem papéis que são mais acessíveis e que valem muito a pena também de se trabalhar. Esse aqui é um dos papéis mais acessíveis porque ele é considerado nível escolar, né? Ó, de um lado, ele tem essa parte mais áspera, que também é muito legal de utilizar. Eu gosto de utilizar as duas. Sempre perguntam qual dos dois lados que eu mais uso. Eu gosto de usar os dois. Esse daqui é o lápis da Faber-Castell mesmo. Então, olha só. Eu já vou trazer direto daqui pra cá. Vou molhar aqui a pontinha do meu pincel. E vou dar uma molhadinha. Inclusive, gente, eu tinha falado que ontem eu lancei o combo aquarela terapêutica. O que é isso? O combo aquarela terapêutica é um combo com todos os meus cursos. Então, tem lá o Aqua Flores, que são 12 dias de aquarela e oração. Tem o Aqua Zen, que são 7 dias de meditações com reprogramações mentais. Olha a Andy falando que acabou de comprar o dela. Esse combo, o completo, ele tá disponível até hoje, meia-noite. Às 23h59, ele tá saindo do ar. Então tem o Aqua Flores, o Aqua Café, o Aqua Zen, o Aqua Flow, que é de aquarela em tecido. Em tecido, madeira, papel. São vários cursos com aquarela em diversos tipos de formatos. Ó, vou molhar mais aqui na pontinha. E esse combo, dentro dessa oferta que eu falei,
que tá hoje até meia-noite, quem compra ele recebe outros bônus, que são cursos além. Tem o workshop, o Fluir das Emoções, que é a coisa mais linda do mundo, gente. Um workshop completo. Tem os códigos do ser, unindo aquarela e autoconhecimento. Tem também o Reconexão com a Essência, que é uma jornada de 21 dias para se reencontrar, com meditações, conteúdos de autoconhecimento, unindo arte, criatividade, mergulho interior. Todos eles, nesse pacote completo, ele vai estar disponível até hoje, às 23h59. Então, quem tiver aqui e quiser mergulhar em algo completamente diferente, ainda é possível. A partir de amanhã, o combo ele vai estar disponível ainda até sexta-feira, mas a partir de amanhã ele já perde os bônus, que que são os códigos do ser e a reconexão com a essência. Então, ainda há tempo. E olha só, gente, olha que delícia. Você tá vendo? Apenas com lápis. Às vezes você tem uma aquarela que tá aí guardada dentro de casa, um lápis de cor aquarelável. Não é qualquer lápis que faz isso, viu? Eu já vi pessoas pegando lápis comum pra tentar, não funciona assim. É lápis de cor aquarelável. A Ká falando que tá passada com a pigmentação que consegue pegar desse lápis. É muito forte. Essa pigmentação aqui da Faber-Castell, gente, ela fica muito maravilhosa. Fica linda mesmo. E você olha aqui e eu acho essa do lápis de cor aquarelável que ela ainda fica bem melhor do que as aquarelas em pastilha. Elas ficam realmente incríveis. Olha só. Vocês podem ir fazendo isso, fazendo as camadinhas. Ó, eu quero trazer para essa flor aqui agora. Vou trazer um amarelinho. Como será que vai ficar um amarelinho misturado? Eu vou deixar esse lápis aqui de fora para ir secando. Depois eu vou colocar ele lá dentro. Vou pegar esse amarelinho aqui que é mais forte aqui no fundo. Isso, lápis aquarelável. Deixa eu mostrar pra vocês, olha só. Esse daqui, na lista de materiais que eu compartilho, geralmente no link da bio, eu já coloco ele lá pra vocês encontrarem também. Ó, quem tiver aqui que quiser a lista de material depois, manda pra mim um direct falando assim: Marquito, me passa a lista de materiais, que eu vou e encaminho pra vocês. Tem todos os materiais que eu uso, com os links já direto de onde vocês conseguem encontrar, que são os lá da Amazon. Aí a Ká falando, e não mancha o nanquim com a água? Não mancha não. Essas canetas nanquim, elas são à prova d'água. Esse papel tem qual gramatura? A Flávia perguntando. Esse daqui ele tem 300 gramas. Ou grama. 300 gramas. Eu tô falando, esse daqui é um papel ainda super acessível em relação a papéis de aquarela. Então você consegue brincar aqui tranquilamente com ele. Oi, Robson. Lá no seu curso não tem o lápis de cor, esse do lápis de cor aquarelável, porque a gente não trabalha com lápis de cor aquarelável lá. Mas a lista de materiais, ela tá nos módulos iniciais. Aí tem os detalhes e os links para cada um. Como a gente não trabalha lá no curso, aí eu não mostrei. Mas em alguns outros cursos, que nem no Aquaflores, tem um local que eu dou uma aula lá mostrando como pintar uma árvore toda com lápis de cor aquarelável.
Aí eu mostro o lápis de cor da Faber-Castell. Mas na lista de materiais que eu sempre compartilho aqui no perfil, lá tem também. Porque os cursos eu vou deixando eles de acordo com aquelas aulas que a gente tá... De acordo com as aulas que eu tô dando lá. Às vezes eu vou... É porque eu vou lendo aqui, aí às vezes as mensagens passam rápido. Qual aquarela você mais recomenda? Gosto muito de aquarelas acessíveis pro povo não comprar aquarela cara e ficar com dó de gastar as aquarelas, gente. E eu tô falando sério. Às vezes compra papel caro, não pinta, porque fica com medo de gastar o papel. Compra aquarela cara, não pinta, porque fica com medo de gastar a aquarela. Não adianta nada. Gente, aquarela cara, dentro do guarda-roupa, dentro do armário, não serve pra nada. Então, assim, é melhor você comprar aquarela acessível e realmente pintar, colocar o teu coração ali, do que comprar aquarela de valor super alto e ficar morrendo de medo. Papel caro e não ter coragem de gastar. É por isso que eu falo, até pra pegar uma folha de papel A4, vocês dividem em 4 partes, até mesmo dessa de papel canson. Vocês criam 4 marca-páginas, faz uma arte em cada uma. Isso faz ter coragem de se jogar, para não ficar com medo de tentar pintar e estragar papel. Então, eu já fiz até um desafio aqui, que eu fiz aquarelinhas, que eu dividi várias aquarelinhas, assim, e cortei vários pedacinhos quadradinhos, assim. Isso tudo ajuda a gente a se soltar, a não ficar se prendendo muito, sabe? Então a Adriana perguntando, entre agora, qual papel é esse com a aquarela? Canson 300 gramas para aquarela. Aquarela eu tô usando o lápis de cor aquarelável da Faber-Castell. Quem quiser lista de materiais, manda pra mim um link no direct, que aí eu compartilho com vocês direitinho depois. E o Robson, ele comprou tudo que tinha lá dos materiais do curso. A Dani, comprei o curso, animada pra iniciar nesse mundo mágico. Dani, vai ser lindo! Você vai ver. Depois você compartilha suas artes comigo, viu? E quem vai compartilhando as artes comigo nos stories também, eu vou compartilhando por lá também. É muito bom compartilhar para que todo mundo veja as artes de vocês também. A Ká falando, morro de medo, de pena de usar meus papéis. Tô falando, gente, as pessoas elas têm medo mesmo. Qual a diferença mesmo de tinta aquarela para tinta guache? A tinta guache, ela é mais opaca. Você até faz efeito parecido com o da aquarela com a tinta guache, quando você mistura com mais água. Só que ela fica um tom mais opaco, sabe? Tipo, é diferente. A aquarela a gente percebe uns tons mais vivos, assim, mais vibrantes. Deixa eu ver, Marquita amplia o prazo para mais um dia com esse bônus. Pois é, Robson, eu não consigo ampliar o prazo, sabe por quê? Porque várias pessoas já compraram de ontem para hoje por conta da data que já foi determinada no cronograma. Quando eu amplio o prazo, eu não sou justo com as pessoas que já compraram. Então, sempre para poder ser correto com todo mundo, eu acabo mantendo esses prazos. Com esses bônus todos, consegue hoje até as 23h59. Todos os cursos que eu já fiz na vida estão dentro desse pacote, gente. Todos. Não tem como vocês passarem pelo combo aquarela terapêutica e vocês não sentirem diferença por conta das meditações, das orações, das pinturas, do fluir que tem ali. Não tem como. Por isso eu já falo, se você fizer inscrição, se dentro de 7 dias ali você se joga, se você me falar, Marquito, eu não senti nenhuma diferença, é só mandar uma mensagem pra gente. Mandar uma mensagem aqui pra gente que a minha equipe ela já faz o reembolso do curso. Mas eu acho muito, muito, muito pouco provável, viu? Porque o retorno que eu tenho aqui dos alunos em relação aos cursos, ele é muito positivo. Aí eu vou conversando aqui, eu não pintei, deixa eu ver. Adoro seu trabalho, você me inspira. Gratidão, Adriana, sua maravilhosa. Vocês são maravilhosos. Eu vejo você usar secador. É preciso comprar? Você pode utilizar secador quando você quiser dar uma aceleradinha no processo. Mas não é obrigatório, gente, secador. Por exemplo, essa arte aqui. Vou deixar ela secar normalmente. Mas quando eu faço lives, às vezes eu uso o secador porque eu preciso mostrar o efeito final para vocês e não dá tempo de fazer isso
durante o período da live, porque senão acaba demorando muito. Camila, sua maravilhosa! Sinto, mas não consegui abrir seu PDF. Deixa eu ver. Se não consigo abrir o PDF, depois manda uma mensagem pra mim por direct que eu vou te ajudar, tá bom? PDF com listas de materiais também. A Flávia, eu amo natureza. Qual curso você me indica? O Aquaflores, sem dúvidas. Dentro do Aquazen você encontra muitos arquétipos, encontra animais. É muito gostoso. Tem as reprogramações, mas vale muito a pena o Aquaflores também. E dentro do combo Aquarela Terapêutica tem todos lá, viu, gente? Pronto, vi todas as mensagens. Agora vamos aqui pro amarelinho. Eu vou pintando esse, mas é tão gostosinho ficar pintando e conversando com vocês. Outra coisa, a aquarela, ela me ajudou tanto também com o TDAH, porque depois de ser diagnosticado com o TDAH, pensamento a mil, muitas coisas ao mesmo tempo. Aqui eu tô conversando porque eu tô pintando e falando com vocês. Mas quando eu pinto, geralmente eu tô o quê? Só focado no momento presente. Não tem passado, não tem futuro. É só presente. É atenção plena total. Às vezes as pessoas acham que meditação é apenas ficar ali na posição, no cantinho. Isso também é uma das formas, mas existem tantas formas de meditar. E a meditação ativa é uma delas. O Léo perguntando, para colocar a segunda cor, precisa aguardar a secagem da primeira? Você pode também colocar enquanto a primeira ainda está meio úmida. Aí ela se mistura também e fica legal. São formas variadas de você utilizar. Você pode fazer assim também. Você pinta uma camada, depois vem trazendo a outra. Ou você ainda pode fazer quando está úmido, molhadinho e dando toquinhos, que aí ela também vai se misturando. Só que o efeito depois que seca fica diferente. Aqui eu vou dar só algumas leves pinceladas. Gente, olha que legal que já fica. Quando você já mistura esse rosa com o amarelo. Rosa e amarelo é um match maravilhoso. Vou colocar aqui mais perto. Eu vou dar um zoom aqui na tela para vocês visualizarem um pouquinho maior. E eu nem coloquei aqui a fita crepe para prender na mesa, porque eu queria ficar mexendo. E aqui, eu vou dando pinceladas assim, sem ficar me preocupando demais em ficar certinho. Molho ali um pouquinho mais de água, colocar um pouquinho mais perto aqui para vocês irem visualizando. Então, olha só, molho um pouquinho, venho na pontinha do lápis e vou dando as pinceladas. E depois eu posso pegar, eu vou passando aqui, ainda tem tinta na pontinha do pincel. Eu vou dando uma passadinha aqui, em alguns lugares ficaram mais fortes, né? O que eu faço? Venho aqui, pego um pouquinho mais de água e trago, Aí quando eu trago a água, essa primeira parte ela já vai misturando com essa segunda. Sim, gente, esse lápis ele rende muito. Eu já pintei muito com eles. Estou falando, eles têm mais de 20 anos esse daqui. Teve uma live que eu fiz com a Faber-Castell, foi no ano passado. Aí eles mandaram aqui vários dos materiais lá da Faber. E eu recebi esse daqui é de 48 cores, eu recebi que era, eu acho que com mais de 60 cores, de lápis de cor aquarelável também. Coisa mais linda. E o legal, esse outro grandão, ele monta uma caixinha que fica em pé, assim, e você só vai pegando os lápis. Achei muito legal. Na lista de materiais que eu compartilho, que eu falo lá no direto pelo direct, quando vocês me perguntam, eu mostrei esse que eu ganhei da Faber-Castell. Eu coloco ele lá também. Olha só, gente, que coisa mais linda que estão ficando essas flores. Com esse amarelinho. Eu vou passar agora, pegar aqui o verdinho. Vamos lá. Gente, isso é relaxante.
fazer isso aqui, ó. Haja a pessoa que tem insônia aqui, ó. Começou a pintar. Ela vai relaxando. Já já tá dormindo. É muito gostoso quando a gente fica olhando a pintura acontecer. Também quando a gente está pintando junto é maravilhoso. Quando a gente está conversando enquanto a gente pinta também é gostoso. Quando eu era mais novo, eu fazia isso com as minhas amigas. A gente ia lá pra mesa da minha sala, lá da casa que eu morava, aí juntava eu e um monte de mulher. Eu sempre tive mais amigas mulheres, né? Me identificava muito mais com as meninas. E a gente ficava pintando, gente, desenhando, pintando uma mesa, colocava a música e ficava lá. Muito gostoso. Era um dos programas que eu mais gostava de fazer. Eu vou subir um pouquinho mais aqui o lápis de cor para vocês verem eu pintando aqui as folhinhas também. Minha mãe que falava que as minhas amigas, quando a gente saía no condomínio que a gente morava, era eu e um monte de menina, um monte de mulher, gente. Era... Nossa, muito bom as lembranças. Ai, Agatha, que bom que você tá gostando. E vocês estão vendo aqui? Gente, eu não tô procurando regra nenhuma. Eu tô pegando, molhando a ponta do pincel. Aí fala bem assim a técnica. Você vem de cima pra baixo, de baixo pra cima. Aqui eu tô só sentindo meu coração. Tá pedindo e eu tô jogando. A Ludmilla, pena que eu não sei desenhar desse jeito. De jeito nenhum. Ainda mais tão bonita assim. Ai, subiu a mensagem, peraí. Ainda mais tão bonita assim, mas pintar eu queria. Ludmilla, dentro dos cursos eu ensino como a gente fazer as reproduções. Gente, acreditem, até quem nunca pintou na vida aprende como fazer essa reprodução direitinho. Eu mostro diversas formas de como você reproduzir. Inclusive, eu já até mostrei isso aqui no perfil também. Como você faz reprodução de ilustração utilizando um refratário, por exemplo. Você pega ali o vidro, o refratário, coloca o celular embaixo, liga a câmera dele virado para cima, a luz, né, a lanterna. Quando você coloca o seu desenho em cima do refratário, menina, tu copia isso aqui, ó, perfeitamente. Perfeitamente. Mesmo não sabendo desenhar. E sabe o que é interessante? Que quanto mais você faz as reproduções, você vai fazendo esses registros mentais. Você vai aprendendo. Não adianta a gente falar que não aprende copiando. Aprende sim. Eu aprendi copiando. Quando eu era mais novo, eu botava os desenhos, menina, de Sailor Moon, de tudo. Eu ia copiando, pegava lá, eu comprava revista com os desenhos em preto e branco, botava as folhas em cima e copiava. E eu ia copiando tanto que eu começava a aprender até as posições. E aprendi tudo direitinho ali de como fazer. Tô falando, é que nem uma criança, a gente começa copiando e muitas pessoas se sentem mal por estar copiando. Eu falo que quem tiver aqui no perfil pode pegar o desenho que quiser, pode copiar o desenho que quiser. É tudo a título de treinamento. Não se sintam culpados. Tá todo mundo permitido. Pode pegar, pode copiar. E pra te falar a verdade, falar aqui pra vocês, isso aqui que eu tô fazendo é até difícil de eu pegar e falar que isso aqui é meu, porque isso aqui tudo é da fonte. É até engraçado falar, mas isso aqui tudo é da fonte, gente. Tá tudo disponível na nuvem. A gente, quando vai se conectando com a arte, a gente começa a fazer esse acesso. A gente pega na nuvem e faz o download. A gente vai treinando e vai ficando mais fácil por conta da habilidade que vai desenvolvendo. Mas isso aqui, tipo, é até difícil de eu falar bem assim, que isso aqui é meu. Isso aqui veio já existia no campo imaterial. A partir do momento que eu me permito ser canal, eu simplesmente faço esse download para que as coisas possam nascer. Para que as artes nasçam.
E agora eu vou fazer umas manchinhas aqui por trás. Ó, umas pinceladas leves. Eu não vou preencher tudo, porque eu quero que fique partes branquinhas aqui. Então, gente, na arte eu vejo muito isso, sabe? Ah, fulano me copiou. Pode copiar, gente. Pode entrar aqui no perfil, pode pegar o que quiser, porque eu tenho certeza que se você começar a reproduzir ilustrações minhas, já já você vai estar criando as suas próprias. Se sentindo bem, tendo autenticidade para poder criar. Pra gente criar, a gente precisa começar de algum lugar. Agora, você sabe quem não muda? Quem fica no discurso de não ter o talento. Mas muitas vezes é porque as pessoas não sabem que existe essa outra visão. Não é sobre ter talento. Talento a gente desenvolve. A coisa mais linda que eu vejo é as alunas chegando aqui com 86 anos, falando que nunca tinha pintado, sempre teve vontade, mas nunca tinha se sentido capaz. Aí quando começa a se permitir, é a coisa mais linda do mundo. Gente, a permissão é a coisa mais linda do mundo. A permissão é mágica. Quando a gente se permite, a gente não se permite só pintar, a gente se permite viver. A gente se permite sentir. E sabe o que é isso? Amor próprio. Quando a gente se sente merecedor, a gente se permite viver, inclusive os pequenos momentos. A Agatha se joga na aquarela, se permite. Às vezes as nossas crenças tentam impedir a gente de se jogar naquilo que a gente ama. E é justamente isso que eu tô falando da falta do merecimento. O ser humano, muitas pessoas mesmo. E eu falo me incluindo nisso, porque durante muito tempo eu me senti assim. A gente tem medo do sucesso. A gente tem medo de brilhar. Porque quando você faz sucesso, quando você brilha, você acaba entrando em evidência. E quando você entra em evidência, o espaço fica maior para o julgamento. Só que quando você se fortalece interiormente, meu amor, não tem quem te segura, não. Não tem quem te segura. Eu falei pra vocês aqui, um dia desses, eu comentei numa postagem de um comentário que eu recebi de uma artista que falou que antes de eu começar a querer ensinar alguém, que eu precisava aprender, sabe? Que eu precisava aprender a pintar as camadas. Eu precisava me desenvolver muito mais na aquarela para querer estar ensinando alguém. Só que eu acho isso muito errado, gente. Sabe por quê? Porque se você tá no nível 2, no nível 1, sempre tem alguém que tá no nível 0. Quando você entra nesse discurso, você deixa de ensinar algo que você sabe para alguém. E às vezes a pessoa tá precisando, sabe do quê? É do teu nível 1. Aí, eu entrei no perfil da artista e fui olhar, né? Aí eu vi que ela tinha mestrado, gente. Ela tinha mestrado, tinha doutorado. Aí eu olhei assim e falei, gente... Mas na hora que eu visualizei assim, o perfil dela, eu falei, nossa, deixa... Eu vou mandar aqui, amor, Deus abençoe. Deus abençoe. Porque pra esse sentimento assim, sabe? Como se fosse de ataque no perfil de alguém, é porque tá tendo algum sofrimento ali. Muitas vezes a gente não percebe, mas existe dor. Então, quando a gente vê que existe dor, não adianta a gente jogar raiva, não. A gente tem que jogar amor, é direcionar amor. Porque não é que Gandhi falava que olho por olho e o mundo ficará cego? É exatamente isso. Se tem ódio, a gente joga amor. As nossas bombas dos artistas são as bombas do amor, as bombas das flores, das sementes que a gente compartilha por meio do nosso talento. Quando a gente se deixa fluir por meio dos nossos talentos, a gente vai alcançando as outras pessoas.
E isso é a coisa mais bonita. Então, não são títulos. É coração. Não são títulos. É coração. É amor. A Sheila falando que o sucesso do outro incomoda o ego alheio. Sabe por quê, Sheila, que o sucesso do outro incomoda o ego alheio? Porque quando você tá em fluxo, quando você tá em fluxo com a sua centelha divina e tá se permitindo, o outro que vê você em evidência fazendo, muitas vezes ele se sente na obrigação de ter que fazer também. Só que é muito mais cômodo ficar na inércia. Então, aqueles que se movimentam, muitas vezes, incomoda quem não quer se movimentar. E é por isso que eu falo, muitas vezes essas pessoas que estão vivendo isso, são pessoas que estão no sofrimento, porque não têm conseguido se permitir fluir por meio das suas artes de uma forma que não machuque o outro. Olha, agora eu vou pegar, vou fazer esse miolinho aqui, eu vou pegar um laranja. Ó, laranjinha. Já tá quanto? 51 minutos nessa live. Essa daqui eu fiz o desenho todo, então ela acabou demorando um pouquinho mais. Ah, mas foi muito gostosinho, gente. Ó, agora eu vou fazer o miolinho aqui com esse laranjinha, ó. E é isso mesmo, Sheila. A arte é cura. Curamos a nós mesmos, curamos aos outros que acessam. A arte é cura. De que estado o Robson perguntando de que estado eu sou. Eu sou do DF. Mas meu pai é de Santa Catarina, a minha mãe é do Ceará. Aí você já viu, né? Às vezes a pessoa vê meu sotaque, aí imagina que eu sou de outro estado, mas é porque eu sou uma mistura de tudo. Quase um vira-lata, né? Eu sou aqui tipo uma mistura de tudo mesmo. Mas é muito bom essa mistura. Depois você pode assistir essa primeira parte, Agatha. Se o Instagram me permitir, eu vou deixar salvo, tá? Ó, o amarelinho aqui agora, o laranja, eu tô dando só umas triscadinhas aqui, ó, pra se misturar em algumas partezinhas aqui do meio. Aí aqui eu já tô inventando moda já. Dá uma corzinha, fica legal. Agora eu vou pegar um pouquinho do rosa, porque eu quero fazer umas manchinhas. Deixa eu ver com qual. Eu vou usar esse rosinha de novo. Ó, vou dar uma misturadinha só pra fazer uma manchinha mais assim pra cima. Pegando um pouquinho mais desse rosinha. Vamos lá. Legal é porque se a gente pega um pouquinho que vocês viram, né? Que rende bastante, né? Oi, Amanda! Gratidão, sua maravilhosa! A Kikinha, boa noite, cheguei agora. Você raspa o lápis, molha, só pra eu aprender. Então, o lápis ele já tá afiado, né? Mas até quando tá com a ponta menorzinha também dá. Você só precisa molhar na pontinha do lápis, assim, ó. Com água e ir trazendo já direto pro seu papel. Isso aqui é uma das formas de você utilizar usando o lápis aquarelável. Ó, dei um toquinho aqui só para deixar mais forte. Aí eu vou fazer o quê? Um pouquinho aqui para baixo também, perto da folhinha. Só para trazer mais a pigmentação. E aqui nesse cantinho. Aí enquanto ainda tá úmido, o que eu vou fazer? Aí agora eu vou trazer com mais água. Limpo o pincel, pego um pouco mais de água. Eu vou trazer a água daqui de cima, olha, circular.
Porque na hora que misturar, aí ele puxa, ó. Tá vendo? Ó, água indo aqui. Eu trago aqui de cima, na hora que eu vou misturando, aí a água puxa a tinta que tá aqui de baixo. Assim, a gente faz essas manchas que elas começam mais escuras e vão ficando mais com transparência. Gente, muito disso vocês encontram dentro dos meus cursos também. Que nem eu falo, não é só aquarela. Vai muito além de técnica. A gente mistura muito a aquarela com autoconhecimento, com esse mergulho interior. Ontem, na aula que a gente fez da vivência soltar, a gente fez, inclusive, um mergulho lá na criança interior. No Aqua Zen, a meditação da criança interior é a primeira, porque é muito importante a gente se permitir essa reconexão com nossa criança. Engraçado, tipo, eu iniciei essa arte aqui, eu não tinha a mínima ideia do que ia nascer aqui. Eu sabia que seriam flores, né? Mas eu não sabia que seria exatamente assim. E olha só, aí agora eu vou pegar com um pouquinho mais de água, molhar aqui a pontinha. Aí o que eu vou fazer? Essa pontinha aqui, ó, tá manchadinha com a tinta. Eu vou deixar bem mais umidazinha. E ainda úmida aqui, eu vou molhar um pouquinho na água. Deixa eu reduzir um pouquinho para ver se vocês conseguem visualizar. Ah, a live de ontem foi maravilhosa. Gratidão, sua maravilhosa. A live foi melhor ainda porque vocês estavam lá presentes também, criando uma egrégora de criatividade maravilhosa. Ó, aí eu molho só a pontinha, bem pouquinho. Por quê? Porque eu quero que fique bem líquido. Pra quê? Pra conseguir bater, ó. Como tá bem líquido a pontinha, aqui o pincel, ele absorve a água, mistura com a tinta que ficou aqui nessa pontinha. Então, na hora que eu bato, ela sai com mais facilidade. Então, quando você estiver dando essas batidinhas e não estiver saindo a tinta, é porque tá faltando água. Água aqui. Você pode colocar mais água. Ó. Ai, gente. E essas batidinhas, olha aqui, fantástico que fica. Vou molhar um pouquinho mais. Aqui, ó. E aqui eu vou deixando aquele ar bem artístico. A Larissa dizendo que é a parte favorita dela. Eu amo! Isso aqui é muito bom. A Isa perguntando se as aulas são ao vivo dentro dos cursos. Então, são em sequência, mas elas não são ao vivo. Elas já estão todas gravadinhas. Dentro dos desafios, cada dia é liberado uma aula diferente. Por exemplo, no Aquaflores, cada dia a gente trabalha uma oração e uma flor diferente. Isso durante 12 dias. Que pode ser 12 dias seguidos ou você pode fazer de acordo com a sua realidade. Por exemplo, todos os sábados, da forma como for melhor para você. E no Aqua Zen é a mesma coisa. No Aqua Zen são 7 dias. A gente desenha e pinta vários animais, arquétipos. Olha só, vou fazer essa batidinha bem aqui, ó. Tem outras coisas que são muito legais. Por exemplo, deixa eu ver se vai dar aqui. Quando você pega essa ponta do lápis e molha e levanta o lápis até numa altura e que tá com essa pontinha bem molhadinha, aí também cai aquela gota maior. Deixa eu ver se, ó, fez uma aqui. Deixa eu ver se dá, eu vou conseguir fazer mais uma aqui. Eu levanto o pincel. Ó, caiu bem aqui. Aí quando elas batem aqui, aí elas também explodem. Isso é maravilhoso.
Gente, isso aqui é 1% do que vocês encontram dentro dos treinamentos. E eu reforço, o combo Aquarela Terapêutica ainda está aberto. Todos os cursos, mais todos os bônus, que é o Fluir das Emoções, os Códigos do Ser, o Reconexão com a Essência, o Aqua Zen, Aqua Café, Aqua Flores, Aqua Flow, que é aquarela em tecido. Tudo dentro do combo que finaliza hoje, às 23h59. A Virgínia falando que nunca tinha pintado, que participou da live ontem e tá encantada com o que ela conseguiu pintar. É isso, gente, é permissão. Quando vocês se permitem de verdade, a coisa acontece. Sabe quem nunca vai conseguir? Quem nunca tentar. Quem nunca tentar, nunca vai conseguir. Agora, já que eu quero deixar bem misturadona, eu vou pegar aqui agora um pouquinho do verde. Hoje vai dormir todo mundo na paz de Cristo, todo mundo relaxado. Ó, agora eu vou molhar aqui um pouquinho, trazer o verdinho. E essa aqui, gente, é apenas uma das formas que vocês podem trabalhar com aquarela. Uma das formas. São muitas possibilidades. Nossa, eu amo isso. E ainda tem uma coisa que é interessante. Por exemplo, eu falei sobre o secador. Você pode utilizar o secador para agilizar o processo. Mas se você tá com o tempo tranquilo, pode deixar a aquarela secando normalmente. Aqui, eu queria fazer também uma outra coisa para mostrar para vocês. Mas, como ela ainda tá bem úmida e eu não tô nem com o secador aqui perto, deixa eu ver. Eu vou mostrar para vocês aqui algo que também vocês podem fazer. Aqui, tá vendo que tá um montinho de água? Vocês também podem, ou pode deixar secar assim, com o tempo, ou vocês também podem pegar um papel higiênico, juntar um pouquinho assim, ó, porque você consegue absorver. A Irlane perguntando se eu dou cursos. Irlane, tem um monte de curso maravilhoso. O Aqua Zen, o Aqua Café, o Aqua Flores, o Aqua Flow. Eu lancei ontem o combo Aquarela Terapêutica, que são os 4 cursos principais e todos os bônus. O Fluir das Emoções, que é um workshop lindo. Os Códigos do Ser, que é um mergulho interior. Além da aquarela, a gente entra no autoconhecimento. Reconexão com a Essência, que são 21 dias para você entrar dentro de todo esse universo interior. São as coisas mais lindas. Aí dentro desse combo, você consegue comprar todos os cursos pelo valor da oferta. Que juntando todos os cursos, para vocês terem uma ideia, o valor seria de R$ 1.079. Só que no combo, ele tá saindo por R$ 248. Só que o combo com todos esses cursos, da forma como coloquei, a oferta ela é válida só até hoje, às 23h59. E não tem nem como eu estender com todos os cursos, porque já foi informado já desde ontem. Então as pessoas que compraram já dentro desse espaço. Inclusive, os 10 primeiros, eles ganharam os caderninhos para aquarela, coisa mais linda. Mas o combo de 248, com todos os meus cursos juntos, ele ainda está disponível. E pode ser pago no cartão de crédito, pode ser pago em 2 cartões. É possível até as 23h59 de hoje. A partir de amanhã, o combo ele ainda está aberto. Ele vai estar aberto até sexta. Só que já não vai ser o combo completo como está hoje. Hoje é até as 23h59. E ganha os 4 cursos, mais os 3 workshops. O Fluir das Emoções, os Códigos do Ser e Reconexão com a Essência.
Ah, e uma outra coisa. Quem já compra o combo também, né? Da aquarela terapêutica. O acesso é vitalício. Não tem essa, gente, de... Ai, deu 2 anos, perde o acesso. Não. Lá dentro tem meditações. As meditações, elas funcionam como pílulas mesmo, sabe? Tipo, no momento que vocês estão passando, vocês podem acessar a meditação específica, a oração específica, e vocês vão poder fazer isso sempre. Sempre que sentir a necessidade, vocês podem acessar qualquer um dos cursos dentro do combo, que o acesso é vitalício. Para sempre vocês poderão utilizar, fazer, refazer, quantas vezes quiserem. Aí olha só uma coisa que eu vou fazer aqui agora. Aqui, depois de pronta, você passa algum líquido protetor? Não passo, Robinson. Do jeitinho que tá aqui, eu deixo a aquarela. Quando eu pinto aquarela com café, que é um dos cursos que está dentro do combo, aquarela terapêutica, na aquarela com café, eu crio marca-páginas, eu também gosto de plastificar, sabe? Você pode levar no local e fazer aquela plastificação, porque aí você fecha dentro dos livros, não tem perigo de grudar nem nada. Vocês conseguem. Eu, por exemplo, eu comprei uma maquininha dessa de plastificação, e eu fico com ela aqui. Sempre quando eu preciso fazer esse marca-página, aí eu vou e coloco ela no marca-página bonitinho. Ó, aqui agora, eu vou usar essa caneta Posca. Essa daqui, deixa eu deixar aqui pra vocês conseguirem visualizar, ó. Ela é PC 1MR. Ó, quem quiser pode dar print aí, gente, no material que vocês conseguem encontrar. Isso aqui vocês conseguem encontrar também na lista de materiais que eu disponibilizo. É só vocês me mandarem a mensagem por direct, depois falar, Marquito, me manda a lista. Aí eu mando pra vocês. Tem todos os materiais que eu uso. Então, ó, caneta Posca, PC 1MR, que eu gosto dessa porque ela é bem fininha. A caneta Posca é interessante, que às vezes ela tá funcionando bem, às vezes eu falo que ela tem vida própria. Tem hora que ela quer funcionar e tem hora que ela não quer. Mas quando ela não quer, a gente dá uma pressãozinha. Eu gosto... Quando vocês estiverem com a caneta Posca tentando utilizar e ela não estiver funcionando, vocês podem pegar um papel pardo e riscar em cima do papel pardo, porque aí ajuda a desentupir, às vezes, a pontinha que fica ruinzinha. Você já usou a da Acrylex, similar à Posca? A da Acrylex não, mas eu já usei... a Pit Branca, que é da Faber-Castell, que ela é muito boa também. Ó. Tava aqui Olha só, o tipo de brincadeira, né? Vocês ficam vendo as florzinhas fáceis que eu fico pintando aqui de vez em quando? É isso aqui. Tem hora que eu tô no telefone, aí eu começo a circular, brincar, vai nascendo as florzinhas. Aí, às vezes, eu acho legal, eu falo, eu vou fazer uma arte com isso aqui. Aí eu trago pro perfil, aí transformo no Reels, nos Stories. Ó. Quando sente que entupiu, pode pegar num papel que seja mais áspero para poder trazer. Aqui, eu vou dar um zoom para tentar pintar aqui. Tentar porque, deixa eu ver se já tá... Tem algumas partes que estão mais molhadinhas. Aí é legal só pra fazer alguns efeitos, assim. Ó. Ó o branquinho, como fica lindo. Vocês não precisam nem fazer em tudo. O legal de trazer essa caneta Posca é onde... Geralmente nas partes que estão mais escurinhas, tá vendo? Gente, essa aula eu gostei dela. Eu vou colocar ela, inclusive, dentro do Aquaflores também, para os alunos lá do Aquaflores. É bom que já fica... lá guardadinha também, mas eu vou deixar ela disponível aqui no perfil. Inclusive, pode ser que você esteja assistindo essa live aqui muito tempo depois e a oferta do combo
não esteja mais aberta, porque ela vai acabar na sexta-feira. Se isso acontecer, você pode comprar os cursos nos valores reais. O Aquaflores, o Aquacafé, o Aquazen. É só me mandar mensagem falando qual que você quer que eu te mando. Que eu acho que vou fazer download depois. Eu vou jogar essa live aqui também no YouTube. Então, se você também... eu já tô falando... Já fazendo como se fosse do futuro. Se você tá no YouTube e está vendo essa live depois, você pode clicar na legenda aqui do vídeo, que você vai encontrar o link onde tem a lista de materiais e também tem todos os cursos, para você deixar fluir de forma leve, delicada. Ai, gente, é tão legal quando faz isso nessas partes escurinhas, porque o branco ele pega bem direitinho. Olha. E a gente vai fazendo as listrinhas, só para trazer um charme. A pintura ela já estaria pronta da forma como estava. Isso aqui são apenas detalhes. Mas são detalhes que deixam tão bonitinho. Traz uma vida, né? Quando a gente traz um brilho, dá mais luminosidade. Deixa eu colocar mais pra cima. Olha. Gostei muito dessas flores que nasceram aqui nessa aula. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar... Ai, peraí. A Valentina. Oi, Aquarela Zen. Oi, Valentina. Seja bem-vinda. A gente já tá quase no finalzinho, mas seja bem-vinda. Eu vou pegar essas flores e vou utilizar elas no meu planner desse ano. O planner desse ano já tá pra nascer também. Eu já comecei a separar as artes, porque todos os anos eu fico pintando essas flores aqui no perfil, né? Vou compartilhando, mostrando os detalhes, os passo a passo, vídeo de inspiração. Aí quando chega no final do ano, eu pego essas minhas artes e utilizo no planner aquarela para lançar o novo planner com artes novas. Arquitetura e arte. Essa aula de hoje está aberta para todos? Sim, eu vou deixar ela salva aqui no perfil. Você pode ver com calma depois também. Quem não conseguiu assistir desde o início e entrou depois, pode assistir ela. Vou deixar ela aqui no perfil. Deixa eu ver quanto tempo. 73 minutos. Vamos finalizar. Agora só fazer um detalhezinho aqui nas folhinhas. Fazer só umas bolinhas. Pra dar aquele ar mágico. Ah, tá. E comecei a assistir suas lives agora. Você faz com frequência ou apenas algumas vezes? Eu faço de vez em quando. Elas... É na inspiração. Às vezes, quando eu faço um lançamento, que nem foi a aula de ontem, aí eu vou avisando com antecedência. Mas pelo Instagram,
Senti aqui no coração, eu venho, abro uma live, começo a pintar, a desenhar. Vai acontecendo meio assim. Isso, quem não tiver visto desde o começo pode acessar depois aqui no perfil, que eu vou deixar ela salva. Fazer mais algumas bolinhas. Essa aqui é a caneta Posca branca. Quem entrou depois também não tem lista de materiais, pode me mandar por direct. Marquito, quero a lista de materiais, que eu mando pra vocês, tá bom? Com todos os materiais que eu uso, em todas as artes que eu faço aqui no perfil. Valentina, manda um beijo pra mim e pra minha avó, por favor. Um beijo, Valentina, sua maravilhosa. Um beijo, vó da Valentina. Vamos começar a pintar também. Valentina, ó, pega sua avó aí pela mão, pra Neide, e chama ela pra pintar também. Fala assim, vó, vamos pintar juntas. Marquito, como acessar essa loja virtual? Ela não tá... Eu deixei ela fora do link da bio, porque eu tô deixando... Enquanto o combo aquarela terapêutica tá ativo, eu tô deixando esse link lá. Mas você pode me mandar uma mensagem por direct depois que eu te passo também, tá bom? Que geralmente o link da loja, eu deixo ele aberto na bio. Mas como eu tô nesse momento de lançamento, aí tá o curso, tá direto o link do combo aquarela terapêutica por lá. E, gente, ó, material, dúvidas, tudo que vocês tiverem, vocês podem colocar nos comentários, podem mandar pra mim também por direct, que às vezes eu posso demorar um pouquinho pra responder, porque eu acabo recebendo muitas mensagens aqui durante o dia. Mas sempre que eu consigo, eu entro e respondo. Eu não deixo de responder ninguém, viu? Então pode mandar, mesmo que demore um pouquinho, eu vou te responder. Com lista de materiais, com o curso que você pediu, tirando a dúvida que você deixar lá. E é isso. Vamos nos multiplicando. Aqui a arte está prontinha. Inclusive pronta para entrar pro Planner Aquarela desse ano. Que vai ficar lindo. Olha, nossa arte prontinha. Tcharam! Tudo com lápis de cor aquarelável. Qual a diferença entre aquarela terapêutica e aquarela zen? Na verdade, aquarela zen é o nome do meu perfil, né? Que é justamente por conta desse desacelerar, da calma, da tranquilidade que a aquarela traz pra gente. A aquarela terapêutica é o método que eu utilizo, que foi o que eu desenvolvi quando eu estava nesse momento de ansiedade e que eu juntei junto com todos os cursos de terapias integrativas, o Theta Healing, o Reiki, barras de Axis, o autoconhecimento. Juntei tudo em um único pacote e criei o método de aquarela terapêutica, em que a gente pinta sem se cobrar, em que a gente pinta se permitindo, de forma leve, de forma fácil, de forma delicada, mesmo para quem nunca desenhou na vida, mesmo para quem nunca pintou na vida. Então, dentro dos cursos, tem todas as jornadas. Eu mostro muito aqui no perfil também pelos Reels, né? Só que nos Reels acaba que são vídeos que acabam inspirando mais. A gente, pelo tempo ali, a gente não consegue aprofundar tanto. Eu até vou trazendo esses conteúdos e compartilhando. Mas nos cursos a gente consegue aprofundar, consegue pegar com detalhes. Então, mais uma vez, reforço, o link ainda está aberto. Até às 23h59 de hoje, o combo aquarela terapêutica completo, com todos os cursos e tudo que eu já criei aqui até hoje, vai estar disponível lá. De R$ 1.079, o valor de tudo junto tá por R$ 248 até as 23h59, tá bom? E até sexta-feira o combo ainda vai estar aberto, só que não vai ser completo como é hoje, porque hoje tá os 4 cursos, mais o Fluir das Emoções, os Códigos do Ser e o Reconexão com a Essência. Na sexta-feira, até sexta-feira, vai estar os 4 cursos, que é o Aqua Zen, Aqua Café, Aqua Flores e Aqua Flow, e o Fluir das Emoções.
Então deixo aqui meu convite. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus, seus maravilhosos, suas maravilhosas. Vamos juntos criar, vamos pintar, vamos se permitir, sem deixar que as crenças limitem a gente, porque a aquarela é pra todo mundo, a arte é pra todo mundo. A gente só precisa se permitir e se sentir merecedor. E olha, a gente merece. A gente merece momentos de bem-estar, a gente merece momentos de conexão com o nosso próprio coração por meio da arte. Todos vocês são merecedores, nós somos merecedores. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até bem breve. Quem for entrar na aquarela terapêutica, aguardo vocês lá. Beijo, beijo.